Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. Bernardo. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Bernardo. Bom, Bernardo, nós estamos hoje aqui, terça-feira. A intervenção americana na Venezuela foi na segunda. Foi na madrugada de sábado, né? Na madrugada de sábado, Isso. isso. A Cássia estava aqui de plantão. Estava aqui de plantão, lembro bem. Estava aqui de plantão, cobriu muito bem toda a situação. Bom, passados aqui sábado para domingo, domingo para segunda, segunda para terça, como é que está a situação agora, o Bernardo? Olha, Sardenberg, é uma grande incógnita, né? Essa ação do presidente Trump, ela foi uma ação militar, uma intervenção militar ao arrepio da lei internacional, das Nações Unidas, que teve um objetivo imediato de tirar o Nicolás Maduro, prendê-lo e levá-lo para julgamento dos Estados Unidos. O que vai acontecer depois, até agora a gente não sabe. E o presidente americano tem sido muito vago nas suas intenções, a não ser para deixar claro que ele quer botar a mão no petróleo venezuelano. Nesse momento, a Delcy Rodrigues tomou posse ontem, né? Então ela é a presidente interina da Venezuela, mas ela é uma chavista de carteirinha, era uma aliada de longa data, tanto do Hugo Chávez quanto do Nicolás Maduro. E ninguém sabe ao certo qual vai ser o posicionamento que ela vai tomar. Ela está dando indicações para os dois lados. Ela, num primeiro momento, se disse leal ao Maduro, protestou contra a intervenção americana, mas depois já começou a fazer declarações mais apaziguadoras, dizendo que está pronta para trabalhar junto com os Estados Unidos. O governo brasileiro está observando essa situação toda com muita apreensão, Sardenberg, e também vendo uma indefinição da Delcy Rodrigues. Ontem eu ouvi de um experiente diplomata, um dos principais conselheiros do presidente Lula, que, na visão dele, a Delcy está andando no fio da navalha. Ou seja, ela não pode nem ser dura demais com o Trump, sob pena de uma nova intervenção, que o Trump já ameaçou fazer, e nem pode ser branda demais, ser colaborativa demais, porque aí ela pode perder o apoio das Forças Armadas da Venezuela, que ao longo de todo esse período foram o esteio, foram a principal base de sustentação do regime chavista. Então, é um pouco esse compasso de espera que se está vivendo agora. E o Trump também já deixou claro que não quer entregar o poder nas mãos da oposição venezuelana. O que, aliás, não deixa de ser surpreendente, né? Dado todo esse período em que os americanos endossaram a retórica contra o chavismo, contra o autoritarismo chavista, né? Chamando o Nicolás Maduro de ditador, dizendo que o presidente real, legítimo, seria o Edmundo González, que venceu a eleição fraudada de 2024, e aí na hora que eles finalmente tiram o Maduro do poder, eles dizem, não, quem vai mandar é a gente, nada de oposição. A Maria Corina Machado tem, inclusive, passado por uma situação constrangedora, né? Porque ela, no sábado, apoiou a ação americana, elogiou a invasão militar do próprio país dela e, logo depois, foi desmoralizada, foi desacreditada pelo Trump, que disse que ela não teria nem força, nem respeito dentro do próprio país para assumir a presidência da Venezuela. E agora você fica numa situação em que, como você disse, quer dizer, não houve mudança nenhuma do ponto de vista político. Por exemplo, não foi nem o preso político foi solto, ninguém falou em eleições, ninguém falou em eleições livres, muito menos em eleições livres, e só se falou de petróleo, né? Assim mesmo está vago como é que vai ser essa nova fase aí de exploração de petróleo. A impressão que dá é que a coisa vai ser feita de passo a passo, né? Bom, primeiro prende Maduro, depois vê o que faz. Seria mais ou menos isso? É a impressão que está passando, Sardenberg. Claramente, o Trump não tinha um plano, pelo menos não um plano declarado do que fazer no dia seguinte à operação militar. E você lembra bem que as principais figuras do chavismo, à exceção do próprio Trump e da mulher dele, todas as figuras continuam nos seus respectivos postos. Então, a Assembleia Nacional continua dominada pelos chavistas, a Suprema Corte venezuelana também, e a Delcy Rodrigues, como a gente falou, está na presidência interina e
pelo menos até agora, uma chavista de carteirinha. E o discurso do Trump deixou muito claro o motivo dessa invasão. O motivo não é restaurar a democracia, libertar presos políticos, o motivo é o petróleo. São os americanos voltarem a ter controle sobre aquelas que são as principais, as maiores reservas de petróleo do mundo. É curioso que muita gente não sabia disso até a semana passada, Sardenberg, mas a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, é estimada em mais de 300 bilhões de barris, é mais do que a Arábia Saudita, mais do que Irã, mais do que Iraque. Então, de fato, a gente está diante de uma enorme riqueza ali que estava nacionalizada. Não é um processo só do Hugo Chávez, né? A criação da estatal PDVSA vem lá de trás, de 1976, aliás, faz 50 anos exatamente agora, nesse mês de janeiro, mas depois o Chávez ampliou as nacionalizações, tirou os postos que estavam ali sob domínio das petroleiras internacionais, especialmente as americanas. A única que opera lá até hoje é a Chevron, mas outras grandes petroleiras, como a ExxonMobil, por exemplo, não estão lá. Então, o que o Trump tem sinalizado claramente é que ele quer botar de volta as petroleiras americanas operando nos poços venezuelanos. Agora, como é que isso vai ser feito? Se ele vai manter uma intervenção americana com um general ou alguém nomeado para tomar conta do país, ou se ele vai apoiar um regime fantoche, né? Um regime de venezuelanos, mas a serviço da Casa Branca, essas são ainda cenas do próximo capítulo que não estão claras nesse momento. Tá certo. E só para acrescentar, a presidente interina, ela tomou posse, mas ela tomou posse como presidente interina, né? Quer dizer, o que significa que fica em aberto ainda uma situação política, né? Pois é, isso também depende de como é que a Suprema Corte venezuelana vai interpretar a prisão do Maduro. Porque se ele ainda não tinha completado metade desse mandato. Portanto, a Constituição venezuelana, no caso do impedimento do presidente, antes da metade do mandato, determina a realização de novas eleições. Mas claro que não interessa para o chavismo, nesse momento, uma nova eleição, porque isso significaria, provavelmente, a vitória da oposição. Então, eles vão tentar empurrar essa situação com a barriga, como se o Maduro tivesse apenas temporariamente impedido de exercer a presidência. E a coisa nos Estados Unidos também não tem prazo, né, Sardenberg? Porque é um processo que, segundo especialistas, pode durar pelo menos um ano na Justiça de Nova York. Então, certamente o Maduro não volta tão cedo. Bernardo Melo Franco, obrigado, Bernardo. Até quinta. Um abraço, até quinta-feira. Até.